Olá, queridos, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de filosofia, turma do 7º ano. A gente iniciou na última aula o módulo 3 e agora a gente vai continuá-lo, tá bom? Então, na última aula eu falei com vocês sobre cultura, falei também sobre etnocentrismo, né? Falei também sobre a questão lá da diferença entre o ser humano e o animal na perspectiva da filosofia, de uma forma bem simples, bem básica, só para que a gente pudesse introduzir, tá? E hoje a gente vai dar continuidade, só que de uma forma mais, digamos que densa, tá? Uma coisa que a gente vê cotidianamente, que é muito questionado e a gente vai entender por quê, tá bom? Então, para me acompanhar, caderno 1, módulo 3, página 34, meu querido, tá? Coloquei parte 2 aqui, porque a gente está continuando o módulo 3, tá bom? Então, é aí a sequência de aulas e a gente ainda não finalizou esse módulo, tá? Então, a próxima aula também vai ser uma continuação, beleza? Queridos, a gente vai ter uma espécie aqui de debate, tá? Só que, como nós estamos no YouTube e essa aula não é uma aula ao vivo, vocês não vão poder interagir aqui, ok? Mas, contudo, entretanto, a gente tem aí a Agenda Edu e vocês têm outros meios para poder falar comigo, tá? Inclusive, ó, as redes sociais aqui para me mandar uma mensagem. Então, vamos lá. Vamos falar sobre coisas que ainda nos incomodam, tá? Que são presentes e que, inclusive, o material de vocês foi excelente em trazer essa discussão aqui, tá? Inclusive o título lá é discussão e não debate. Mas como eu gosto muito do termo debate, porque implica em ouvir, né? E o discutir às vezes pode ser entendido de só um falar. Então eu trouxe aqui este título, debate. Essa sequência de tópicos, tá? De temas, ele está lá, inclusive, na página 34 do caderno, né, do livro de vocês, módulo 3, tá bom? Filosofia. Pessoal, é o seguinte, tem uma frase aqui, né, um tópico, melhor dizendo, homens e mulheres no ambiente doméstico. Segundo uma pesquisa realizada em 2018, que está inclusive nessa página 34 do livro de vocês, foi comprovado que as mulheres trabalham 8 horas a mais, tá? As mulheres trabalham 8 horas a mais por semana em relação aos homens. Mas trabalham onde, professora? No ambiente doméstico, ou seja, nos afazeres de casa. Foi comprovado, segundo essa pesquisa realizada em 2018, que nós, mulheres, trabalhamos, tá? Temos mais funções, exercemos mais atividades dentro de casa, como por exemplo alimentação, como por exemplo cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ainda tem a questão, né, e outras mulheres que têm outras jornadas de trabalho que além dessa doméstica, mas nesse caso aqui foi comprovado que as mulheres no Brasil trabalham 8 horas a mais por semana em relação aos homens, tá? Será por quê? Será porque que nós mulheres aqui no Brasil, segundo essa pesquisa de 2018 aí no livro de vocês, ela diz que nós mulheres trabalhamos mais do que os homens dentro de casa. Será se isso está dentro da nossa cultura ou está dentro da natureza humana? O que você acha? Isso aqui tem a ver com cultura ou com natureza? E aí? Lembra da nossa última aula? Onde eu falo para vocês a diferença, né, básica de cultura para natureza? Você provavelmente consegue entender que cultura é algo que o ser humano constrói, é algo que o ser humano modifica. E a natureza não, é algo determinado, tá? Determinista. Por exemplo, eu como ser humano, você também, nós temos na nossa natureza humana, com o nosso corpo pede isso, que a gente tire momentos para dormir. Ou seja, não tem como, por exemplo, eu ficar acordada 24 horas todos os dias, tá? Pode haver algumas exceções que o ser humano consegue ficar por muito tempo acordado, mas existe um determinado momento
que eu vou precisar dormir, vou precisar descansar, até porque enquanto professora ou enquanto estudante, eu preciso descansar meu cérebro para ele poder absorver bem aquilo que eu aprendi durante o dia, né? Inclusive isso é um fator determinante de uma boa memória, você conseguir dormir bem. Então, se você, por exemplo, fica jogando videogame ou se expondo muitas redes sociais durante muito tempo, né, você leva uma exaustão, inclusive mental, que te atrapalha nos teus estudos. Sabia disso? Pois é. Ó, então, cultura é algo que eu construo, né? O que a gente, a sociedade, o coletivo constrói, tá? Natureza não. Natureza é algo determinista, é algo natural. Tá bom? Quem geralmente vive segundo a natureza são os animais, que têm um instinto, como se fosse uma programação natural. Já o ser humano não, o ser humano vive conforme a sua cultura, geralmente, tá? Com hábitos, com crenças. Não significa que exista uma sociedade, como por exemplo o Brasil, que as pessoas pensem totalmente igual. Não é isso. Cultura não é isso. Cultura é nada mais do que o exercício da liberdade humana. Ou seja, eu posso me vestir dessa forma, eu posso me vestir de outra forma, amanhã eu posso me vestir diferente e não existe nada que me obrigue, nada na minha natureza que me obrigue a me vestir de uma única forma. Mas, por exemplo, se eu participo de um grupo religioso que exige, por exemplo, que eu tenha um determinado tipo de vestimenta, eu já consigo entender que esse grupo ele tem uma série de comportamentos que também está incluso aí na cultura. Deu para entender? Então nós temos mais liberdade aqui na cultura, a gente constrói, a gente desconstrói. Na natureza não, tá? Na natureza a gente consegue entender que é algo determinista, tá bom? Então nós temos que esse dado que eu trouxe para vocês, que o livro trouxe para vocês, a gente consegue compreender que isso aqui, o fato da mulher trabalhar mais, né, no ambiente doméstico no Brasil, não se fundamenta, tá? Não tem fundamento, não tem base na natureza, mas sim na nossa cultura, ok? Não existe nada na natureza que explique isso, mas e sim a nossa cultura. Nossa cultura explica esse comportamento. Porque, por exemplo, a mulher trabalha mais no ambiente doméstico do que o homem? Porque a nossa cultura acredita que esses afazeres domésticos, por exemplo, são para mulheres, né? Quantas vezes, por exemplo, você ouviu a frase que mulher tem que saber cozinhar, né? Como assim mulher tem que saber cozinhar e homem também não tem que saber cozinhar, né? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Talvez você já ouviu. Ah, você é mulher, você tem que saber cozinhar. Tá, beleza, eu sou ser humano, eu tenho que saber cozinhar realmente. Mas e aí? Essa ideia de saber cozinhar está sempre ligada só ao fator feminino ou ao masculino também? Os homens também têm que saber cozinhar ou é só nós mulheres? E quantas vezes talvez vocês já devem ter ouvido alguém falar para outra pessoa a seguinte frase: sabe cozinhar, tá boa de casar. Como se a gente aprendesse a cozinhar, a fazer lá a nossa comida já com o objetivo de um casamento, né? Ou talvez vocês, né, tenham ouvido os avós ou as mães ou as tias, pessoas que já são mais vividas, dizerem coisas de que naquela época, ou seja, se relembrando ao passado, mulheres não podiam fazer isso, como por exemplo o mercado de trabalho, tá? A gente, por exemplo, pegar o século aí 19, onde a mulher ela começa a entrar no mercado de trabalho, sofre uma série de preconceitos, uma série aí de machismo, de negação da figura feminina no público, ou seja, a mulher trabalhando, sustentando a família. E em muitas situações, tá? Principalmente pessoas de baixa renda, a mulher teve que realmente ir para o mercado de trabalho para poder garantir o sustento da família, tá? Então, infelizmente, a gente tem uma sociedade que no passado, né, e no presente ainda tem estes tipos de comportamentos que dizem, por exemplo, que homem não chora. Como assim homem não chora?
não é um ser humano, né? Não é uma pessoa que tem sentimentos, não é uma pessoa aí que pensa como os outros, inclusive tem pensamentos e cérebro como a mulher. Por que que homem não chora? Como assim? Como o homem tem que ter essa postura, né? Mas vocês provavelmente já ouviram isso, né? Essas frases, meus amores, são frases de uma sociedade, tá? Muito criada na ideia de que o homem deve ser aquele ser imbatível, né? Aquele cara que sai com a lança caçando e provendo alimento para casa e que ele não pode se abalar com nada, ele é imbatível. Mas não é isso, tá bom? Essa mentalidade é uma mentalidade retrógrada, né? Uma mentalidade que às vezes fere até o ser humano, não olha o homem como um ser humano, que tem sentimentos, que também tem os seus dias ruins, como qualquer outro ser humano, né? Independente se é homem ou se é mulher, tá bom? Então, a ideia que o material de vocês trouxe, essa ideia aqui que é trabalhada no livro de vocês, caiu aqui a tampinha. A ideia que o livro Ângulo trabalha é justamente essa, de a gente debater, tá? De a gente debater sobre coisas que a gente pensa que é da natureza, mas que não é da natureza, é da cultura, tá bom? É da cultura. Como, por exemplo, essa ideia aqui, tá? Tem inclusive na página 34 falando sobre um grupo um povo, tá? Que fica na Nova Guiné, que eles, por exemplo, dão à mulher essa atividade de caça, essa atividade aí que seria mais masculina, inclusive nas comunidades nativas aqui do Brasil, tá bom? Então, existem culturas diferentes que olham a mulher diferente. Nós temos como, por exemplo, os padrões de beleza. Você, por ser criança, talvez não ouviu isso ainda, mas acredite, nossa sociedade cria padrões, inclusive padrões de beleza. E aí eu pergunto para vocês, o que é ser belo? O que é uma pessoa bonita? É uma pessoa branca? É uma pessoa negra? É uma pessoa loira? É uma pessoa do cabelo crespo? É uma pessoa do cabelo liso? E aí, o que é beleza? Veja que a cultura também se cria padrões de beleza. Que exemplo, página 35 vai trazer para vocês que existem povos que admiram mulheres com bastante gordura corporal. Bastante gordura corporal. A nossa sociedade hoje brasileira acredita, né, na sua maioria, que ser magra, ser fitness, né, é aquela pessoa saudável, a pessoa mais magra que puder, ou então com aqueles músculozinhos, e aí desconsideram mulheres mais encorpadas, digamos assim, mulheres com gordura corporal. Isso, pessoal, é padrão de beleza que acaba discriminando as pessoas, tá? Cuidado com isso. Tem outro exemplo na página 35 de mulheres de pescoços longos são mais bonitas lá naquele grupo em que elas estão inseridas, né? Então colocam-se argolas e vai alongando ao longo das suas vidas o pescoço, né? Nós também temos exemplos aí na página 35 de um grupo que acredita que as mulheres mais bonitas, ou seja, belas, são aquelas que têm discos grandes nos lábios. Então vocês vão ver como se fosse pince, só que são discos enormes, gigantescos nos lábios, tá? Que dão a essas mulheres uma beleza que é valorizada no grupo onde elas estão inseridas. Olha a diferença. Olha a diferença da nossa sociedade, olha a diferença dos nossos grupos, olha a diferença do grupo que a gente está inserido. Então entenda, beleza é algo que a gente acaba construindo, a gente não nasceu com essa ideia de beleza aqui, tá? A gente aprendeu a ter essa ideia de beleza, a gente aprendeu muitas vezes a continuar reproduzindo, por exemplo, discriminação, porque a pessoa ela tem uma gordura corporal maior do que a minha, porque o cabelo dela não é liso como o meu, como se o cabelo liso fosse o cabelo perfeito, né? Esquecendo que o cabelo crespo também, ou o cabelo cacheado, também é um cabelo perfeito, porque não existe
aí um padrão. Então, para a gente finalizar, é isso aqui. Eu espero que vocês deem uma olhada no material, façam atividade e lembre-se sempre de acompanhar a Agenda Edu. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Deixei aqui também as minhas redes sociais. Até mais, guerreiros!